eliminação do Manchester City, a classificação do Fluminense, a gente vai falar dos clubes aqui do Brasil que já voltaram aos treinamentos, se preparam para a retomada do Campeonato Brasileiro. A gente começa falando do Corinthians. Foram 15 dias de descanso, mas o Corinthians se reapresentou no último sábado, já teve treino com bola no domingo e nessa segunda-feira a imprensa pôde acompanhar cerca de 40 minutos da atividade com bola aqui no CT Joaquim Grava. E o que se viu? Tranquilidade? Que nada, muita intensidade. André Ramalho mancou depois de uma dividida num trabalho 2 contra 2 em campo reduzido. O Charles precisou até de spray no tornozelo por causa de uma dividida também, um carrinho que ele deu. E o Memphis ficou reclamando de uma falta do goleiro, tudo isso numa atividade simples com bola aqui no Parque Ecológico. E isso é um pedido do próprio técnico Dorival Júnior, que quer um time mordendo mais, com intensidade nesse segundo semestre. Intensidade hoje no futebol é a palavra-chave. Se o teu time não tiver intensidade, você não vai ganhar ninguém. A competição hoje ela está muito igual, né? As equipes estão muito igualadas fisicamente. E eu posso te dizer que eu trabalho com o Dorival já há mais de 20 anos, né? E eu sei que os times que ele treina, ele exige muita intensidade. A gente citou o Memphis, né, que brincou com os companheiros ali nessa atividade com bola. O holandês tinha ameaçado não se reapresentar por causa de uma dívida que o Corinthians tem com o atleta de mais de 6 milhões de reais. A diretoria pagou cerca de 1.400.000 referentes a um atraso dos direitos de imagem, mas ainda faltam 4.700.000 reais em premiações do Campeonato Paulista. A grande novidade por aqui foi a presença de Yuri Alberto, que teve uma fratura em uma das vértebras, né, da lombar, e mesmo assim já vem participando de algumas atividades, não está com o restante do elenco, ainda não tem uma previsão de retorno, mas a parte boa é que o jogador vem em transição física e pode retornar muito antes do esperado. É um atleta que se cuida, vocês também acompanhando, independente de estar de férias, ele se cuida muito. Vocês puderam ver hoje, foi uma surpresa, ele já está no campo, então ele já está em fase de transição. Ainda não temos data de retorno, porque ainda os trabalhos estão com restrições. Ranieri e Gustavo Henrique, que eram ausências antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, participaram normalmente dos treinamentos, estão 100%. Agora a grande dúvida do torcedor está relacionada a Rodrigo Garro. Será que o joelho finalmente deu uma trégua e o argentino vai poder atuar 100% fisicamente nas próximas partidas e nas decisões que vem pela frente? Por mais que agora a gente teve esse período de férias, é um atleta que tem que ter um cuidado, é um atleta que você tem que estar acompanhando, porque a sequência de jogos que a gente vai enfrentar nesse retorno ela é grande também. E aí ele já não entra mais na transição, aí entra o controle de treino, controle de carga, e aí pode ser que em alguns momentos o Garro não jogue 90 minutos. A única ausência mesmo foi a de Igor Coronado, meio-campista que rescindiu o contrato com o Corinthians, vai receber aquela dívida de mais de 10 milhões de reais em 18 parcelas, até se despediu dos ex-companheiros no sábado e agora o Corinthians segue em busca do próximo compromisso, segue mirando o dia 13 de julho, quando enfrenta o Bragantino em Itaquera no retorno do Campeonato Brasileiro. Mas o que o Timão quer saber mesmo, a Fiel pensa, é na Copa do Brasil. Dia 30 de julho, o primeiro jogo das oitavas de final, simplesmente um derby contra o Palmeiras. Será que com o Yuri Alberto em campo? Que a gente tem profissionais bastante capacitados, investindo em estrutura, e a gente vai fazer todo o esforço para que o torcedor possa ver o Yuri num jogo tão importante quanto é o derby. Eu espero que sim. Esse otimismo é importante, até porque o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do time nessa temporada. Esse problema, a lesão na coluna é complicada, na vértebra, dói pra caramba. Tomara que ele fique legal e possa voltar. Volta, tá? Exclusivo. Quinteiro oferecido e rejeitado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Pega essa, meu irmão. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Vamos lá. Nesse final de semana, o jogador Juan Quinteiro, jogador de 32 anos, colombiano, e que está de saída, né, do América de Cali da Colômbia, se ofereceu para jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi oferecido pelos seus representantes
e foi recusado por Fabinho Soldado e também por Dorival Júnior. São os dois que, né, cuidam hoje da questão futebol no Corinthians, tá? Essa informação de fonte boa, de fonte maravilhosa, de fonte ótima, tá? Só para você já entender a firmeza, né, da notícia. Aliás, até deixei aí, né, como no nosso chat hoje, para você dar a sua opinião, tá? Para você dar a sua opinião, o que você acha, né, do Corinthians ter recusado, né, o Juan Quinteiro, meia colombiano, de 32 anos. Explicações. Vamos lá. O Corinthians entende que o Juan Quinteiro é um jogador que não vale o custo-benefício, porque o Corinthians já tem muitos atletas acima, né, dos 30 anos e de pouca intensidade. O Corinthians busca no mercado da bola jogadores mais jovens, tá? Com a intenção, né, de baixar a faixa etária do elenco e com a intenção, né, de trazer e acrescentar mais força física ao elenco. O Dorival Júnior entende que o Corinthians é um time que carece de força física, de explosão, e não quer trazer mais um jogador de 32 anos, um jogador acima, né, dos 30 anos, já que tem muitos no elenco. Se a gente for contar aqui, a gente tem acima dos 30 anos Memphis Depay, a gente tem Carrídio, a gente tem José Martínez, a gente tem Anchileri. O Charles já tem mais de 30 anos. Se não tem futebol para isso, né? Enfim, depois vocês vão recordando aqui outros jogadores, o André Ramalho, né, acima de 30 anos, outros jogadores que têm mais aí de 30 anos. Então eles entendem, né, ó, e vai dar uma discussão boa. O Renan, por exemplo, o Dorival tá certo, enfim, já a Thaís já fala ótimo jogador, dá uma boa discussão, e vai dar uma boa discussão essa questão aí, né? O Bidon, Samir, tem uns 40 anos. Os caras, vocês são maldosos demais, né? Tá louco. Acho que agiram certo. Ó, talvez, vamos ver como é que vai dar essa pesquisa aí, tá? Mas tem qualidade. Félix Torres tem 29, quase 30, né? O Renan Toledo diz aqui, né? O Gama diz que esse tem qualidade, traria para hoje o Maurício, o corintiano, enfim, faz enquete, já tá a enquete tá aí, não tá, gente? A enquete não tá aí? Pelo menos eu tinha pedido pro Douglas colocar a enquete. Gente, deixa o like para me ajudar, tá? Que eu vou embora mais cedo, cheguei mais cedo, eu vou embora mais cedo hoje. E aí o Corinthians rejeitou o Quinteiro, tá? Quinteiro, para quem, torcedor corintiano, não confundir com Quinteiros e outros jogadores por aí, o Juan Quinteiro, tá? Quinteiro é aquele mesmo, né, que foi o nosso carrasco na semifinal da Sul-Americana do ano passado, quando defendia o Racing da Argentina. Ele arrebentou, né? Inclusive nos 2 jogos. Para mim, um baita de um jogador, a bola cola no pé, tem muita força física. Mas assim, gente, eu sempre elogiei o Quinteiro. Esse ano, inclusive, quando o Corinthians enfrentou o América de Cali, ele continuou sendo aquele jogador perigoso. É claro que jogar no América de Cali foi mais difícil para o Quinteiro do que jogar no Racing da Argentina, até pela condição, né, a qualidade, né, do elenco do América de Cali. Mas o Quinteiro é muito bom jogador, ele é dinâmico, ele tem uma baita categoria, enfiada de bolas sensacionais, chuta no gol, né, que é o que falta muito hoje no futebol brasileiro. Só que tem uma coisa, ele não aguenta 90 minutos. Jogar aqui no Brasil, com a intensidade que é o futebol brasileiro, eu acho que do futebol sul-americano, talvez nós temos aí o futebol mais intenso do futebol sul-americano. E o Quinteiro é um jogador que ele não aguenta 90 minutos, tá?
Isso é fato. Então, assim, não é uma coisa para a gente, né, ficar revoltado. Pô, recusou o Quinteiro. Existe uma avaliação. O Corinthians tem vários jogadores já no elenco, que eu acho o seguinte: se a gente tivesse um time mais jovem e o Quinteiro é oferecido, pô, beleza, tem que aceitar na hora. Mas a gente já tem um time bem envelhecido. A gente tem um time sem intensidade. A gente tem um time que, por exemplo, o Maicon não tem mais de 30 anos, mas ele é menos intenso do que os jogadores que têm mais de 30 anos. Tá? O pessoal está dizendo, Samir, é um Coronado mais barato. Porque assim, a gente vê muito o Quinteiro jogar, e a gente gosta muito dele, ele é muito bom, só que é um jogador que a gente também não vê, a gente não vê a temporada dele, né? Eu até pedi os números aqui pro Klaus, deixa eu até passar para vocês os números do Quinteiro. 21 jogos nessa temporada, 3 gols, 6 assistências, caramba, os números do cara são bons. Jogou 19 como titular, o time fez 33 partidas, tá? O último jogo dele foi em 15 de junho, jogou os 90 minutos na vitória por 1-0 contra o Júnior Barranquilla, né, da Colômbia. Temporada passada, ele fez 38 jogos, 8 gols e 9 assistências pelo Racing. Enfim, o contrato dele vai até o fim de 2027, mas ele está rescindindo. Nenhum registro de lesão na temporada. Cara, precisamos dizer uma coisa, né? Hein? Os números do Quinteiro são bons, hein? Tudo bem, o time dele fez 33 jogos, ele fez 21. Hein? O time dele fez... O time dele fez 33 jogos, ele fez 21. Enfim, não joga todas também, tá? Cara, assim, dá para trazer. Depende, é claro, dos valores. Só que o Corinthians já rejeitou, já recusou, tá? A não ser que haja aí uma manifestação, super manifestação nas redes sociais, os caras cedam a pressão, mas eu tenho isso, inclusive, registrado aqui no meu WhatsApp, entendeu? O Corinthians foi oferecido e foi rejeitado, tá? Então, acho que não vai haver uma reviravolta, né? Tudo bem que essas coisas acontecem no futebol, né? Tanto que eu estou trazendo informação para vocês. Dá para você ter o Quinteiro no elenco? Dá. Se não for caro, eu fico muito em cima do muro em relação ao Quinteiro, sério. Eu tô quase sem opinião em relação ao Quinteiro. Por quê? É muito velho no time. E a gente sabe que todos os times que colecionam os velhos, e mesmo velhos bons, não dão certo. A gente viu como é que foi o Fluminense um tempo atrás, que precisou de uma reformulação. A gente viu, sim, todo time que... A gente viu o nosso próprio Corinthians com Ilha, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, enfim, a gente também tinha os nossos velhos, né? Cara, eu fico muito na dúvida, entendeu? Se for um jogador muito barato, beleza, mas não é o caso também. O Quinteiro não é tão barato assim, não é um jogador caro. Eu não sei os valores, por quê? Porque o Corinthians rejeitou sem ver os valores. Então nem tem os valores, tá? Não foi nem questão de não apurar os valores. Só se eu conseguir apurar quanto que ele ganha hoje no América de Cali, tá? Mas o Quinteiro é um jogador que talvez não seja tão caro, né? Porque não vai para o Corinthians, que paga aí qualquer 1 milhão para qualquer jogador. Talvez o Quinteiro, eu não acredito que o Quinteiro chegue a um salário de 1 milhão, não acredito.
Enfim, no fundo, para não ficar em cima do mundo, em cima do muro, eu traria, tá? Por um bom salário, eu traria. É igual a questão do Biel que nós vamos falar daqui a pouco. Se for para comprar o Biel por 7 milhões de euros, eu não compraria. Se for para contratar por empréstimo, eu contrataria. Então, os valores pesam na minha avaliação. Então, um quinteiro aí ganhando 500 mil reais por mês, que já é muito, hein? Eu aceitaria. Poderia ser um jogador importante. Imagina o Quinteiro enfiando bola pro Yuri Alberto, deixando ele na cara do gol toda hora, o próprio Memphis. Mas é um risco, que é um jogador velho, a gente pode estar pegando agora só o bagaço da laranja, né? Esse é o problema, entendeu? A gente pode estar só pegando o bagaço da laranja. É igual você, por exemplo, o Arrascaeta esse ano tá fazendo um baita ano no Flamengo, mas ele já tá jogando em alta performance há 10 anos, há mais de 10 anos. O Arrascaeta deve estar em uns 15 anos jogando bola em alta performance. Uma hora você pode arriscar agora, pô, contratamos o Arrascaeta. Não, você pode estar pegando o bagaço da laranja agora, porque é a reta final da carreira do cara, entendeu? Ah, mas ele é bom, com uma perna ele é bom. Não é assim. A gente viu que o Renato Augusto, que é tecnicamente absurdamente bom, ele não rendeu nem no Corinthians nem no Fluminense, entendeu? O próprio Coronado sem intensidade, tecnicamente, é maravilhoso. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação, de emoção, né? Pô, o Quinteiro, pô, arrebentou com a gente. Realmente, muito bom, arrebentou com a gente. Agora, para uma sequência, eu não consigo imaginar o Quinteiro titular no Corinthians. Esse time do Corinthians, se ele quiser ser competitivo, vai ter que ser da seguinte forma: Garro, Yuri Alberto e Memphis lá na frente e três jogadores intensos em volta. E a gente não vai ser assim. Primeiro que já tem um Carrídio. Então você imagina o meio campo: José Martínez, Carrídio, Quinteiro, na frente Memphis. Não dá para imaginar um Corinthians assim hoje. Aí eu passo a entender o Soldado e o Dorival. Entendeu? Aí eu passo a entender. Porque a maioria não marca, né? Com exceção ao José Martínez, que marca. Tá? Então, o Família String está dizendo, mas o Corinthians sempre toma gol dessas velharias sul-americanas. Tudo bem, mas você vê o time do Racing, Martineira correndo de um lado, os caras muito mais rápidos, né? O Quinteiro jogando num time mais jovem. Você pega o próprio América de Cali, pô, os caras jogavam com 2 pontas, que era tipo o Speed Mendonça, os 2 pontas do América de Cali. Aí você pode ter o Quinteiro, entendeu, Stringer? Agora, você ter o Quinteiro para jogar com o Martins, para jogar com o Carrídio, para jogar com... Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos aí ao canal Alerta Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Garro voltou aos treinamentos, é uma boa notícia aí para o Corinthians. Dorival Júnior dá tempo aí de entrosar o Garro na equipe. A gente vai precisar muito do Garro, né, nessa temporada, porque o Corinthians está muito ruim aí, principalmente com o elenco, né? O elenco não é um dos melhores. Tem um time bom principal, porém falta peças aí. O Corinthians até procura no mercado da bola algumas soluções para o Dorival Júnior aí. Peças que possam trazer mais constância ao time do Dorival Júnior. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!